Olá, hoje é terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Eu sou Felipe Femenen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. União Europeia não reconhece resultado que deu a vitória ao chavismo na Venezuela. Polícia alemã investiga suástica cravada em elevador no parlamento alemão. Homem em Taiwan burla a quarentena por 8 segundos e recebe multa de $3.500. A União Europeia não reconheceu o resultado da eleição legislativa na Venezuela. O Bloco Europeu diz que o pleito que deu a vitória à coligação de Nicolás Maduro viola regras internacionais e democráticas. No domingo, a aliança dos partidos que apoiam o governo de Maduro venceu as eleições legislativas com mais de 67% dos votos. No entanto, a oposição boicotou o pleito e a abstenção ficou próxima de 70%. O chefe da diplomacia da União Europeia, o espanhol Josep Borrell, questionou o processo eleitoral na Venezuela. Para Borrell, a falta de respeito pelo pluralismo político e a desqualificação e perseguição dos líderes da oposição não permitem à União Europeia reconhecer o pleito como credível ou transparente. O chefe da diplomacia europeia insistiu que a Venezuela necessita urgentemente de uma solução pacífica e sustentável para a crise política no país. Com o resultado de domingo, o chavismo retomou o controle do legislativo venezuelano, órgão que até então a oposição tinha maioria e através do qual o líder da oposição, Juan Guaidó, proclamou um governo interino no início de 2019. Guaidó é reconhecido como presidente da Venezuela por cerca de 50 países, incluindo os Estados Unidos, o Brasil e vários países da América Latina e da Europa. A polícia da Alemanha abriu uma investigação para apurar o desenho de uma suástica no interior de um prédio do parlamento alemão. Um assessor de um deputado do Partido Verde encontrou o símbolo cravado na porta de um elevador. Um porta-voz do parlamento alemão confirmou a existência da gravura. Na Alemanha, é ilegal exibir ou reproduzir símbolos nazistas, um crime que pode ser punido com até 3 anos de prisão. Segundo a lei alemã, suásticas e outros símbolos proibidos só podem ser expostos se o objetivo for educação cívica, combate a atividades inconstitucionais, arte e ciência, pesquisa e educação, cobertura de eventos históricos ou fins semelhantes. Em meados de novembro, um grupo de ativistas de extrema-direita invadiu gabinetes e tentou intimidar parlamentares verdes, liberais e da União Democrata Cristã, o partido da chanceler federal Angela Merkel. Os parlamentares se preparavam para votar um projeto de lei que reforçaria a capacidade das autoridades de impor restrições no combate à epidemia da Covid-19. Os ativistas entraram no parlamento como convidados de 3 deputados do Partido Populista Alternativa para a Alemanha, a AfD. O caso foi denunciado como um ataque à independência do parlamento alemão. Taiwan relatou o primeiro caso de Covid-19 importado da China em 8 meses e multou um trabalhador migrante em cerca de R$18 mil por ter violado por 8 segundos as regras de quarentena. A autoridade sanitária de Taiwan comunicou que registrou 2 novos pacientes com Covid-19. Em um dos casos, trata-se de um empresário que regressou da China no final de novembro. O último caso de coronavírus importado da China tinha sido relatado por Taiwan em 6 de fevereiro, quando a ilha começou a restringir as chegadas de China, Hong Kong e Macau. O diretor da autoridade sanitária relatou também que um trabalhador migrante das Filipinas foi pego deixando seu quarto de hotel por 8 segundos. Ele estava em quarentena num hotel e sua breve saída para o corredor foi captada pelas câmeras de vigilância. A multa para pessoas que deixam seus quartos de quarentena varia entre $3.500 e $35 mil. O migrante filipino recebeu o valor mínimo de $3.500. Taiwan tem sido amplamente elogiada por sua abordagem para conter a propagação da Covid-19. A ilha de 23 milhões de habitantes registrou apenas 718 casos de infecção e somente 7 mortes. O Japão decidiu adotar uma abordagem diferente em sua mais nova tentativa de conter a queda na taxa de natalidade do país. O governo anunciou que vai ajudar a financiar sistemas de inteligência artificial para formar novos casais, segundo o relato da imprensa japonesa.
O número de nascimentos em 2019 caiu quase 6%. Foram cerca de 865 mil nascimentos, o menor número anual já registrado no Japão. Embora a inteligência artificial não consiga evocar a paixão, a tecnologia pode conectar de maneira mais ampla e inteligente pretendentes em potencial. As plataformas habituais costumam usar formulários padronizados para listar os interesses das pessoas, mas os sistemas de inteligência artificial podem realizar análises mais avançadas. O governo japonês planeja alocar cerca de 19 milhões de dólares para apoiar autoridades locais que investem em plataformas que ajudam seus residentes a encontrar parceiros. Cerca de metade das 47 prefeituras do Japão oferece serviços de Cupido, e algumas delas já estão usando sistemas de inteligência artificial, mas também podem ser caros. Saitama, ao norte de Tóquio, gastou cerca de 145 mil dólares em seu programa de Cupido, mas apenas 21 pares se casaram no último ano fiscal. Dados do governo mostram que o número de casamentos caiu em 200 mil no Japão de 2000 até o ano passado. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.